Amém, né, queridos irmãos? A graça maravilhosa de Jesus continue abençoando você, sua família, e não só dos que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham também pela internet. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, nós vamos daqui a pouquinho ler. Lucas 18. Domingo passado nós começamos a falar sobre marcas da verdadeira espiritualidade. E domingo à noite falamos sobre humildade. Primeira marca, não sei se estão ouvindo aí agora, melhorou. Às vezes o retorno dá um... Então, vimos que quem é nosso exemplo maior de humildade, irmãos? Jesus, né? Sendo Deus com todo esplendor, majestade, ele se fez gente, se fez homem, se fez servo e morreu a morte mais humilhante que alguém poderia morrer por nós, na cruz do Calvário. Então, humildade não é complexo de inferioridade, não é autoestima baixa, não é falta de amor próprio, não é pobreza financeira, que às vezes a pessoa, ele é muito humilde, né? No sentido assim, ele, nesse sentido não é humilde por questões financeiras, tá? Ser humilde é ser como Jesus, é seguir os passos de Jesus, é servir, tá? Então, ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém, tá? Então, eu quero partir agora para a segunda marca da verdadeira espiritualidade, e eu quero me basear nesse texto, tirar algumas lições aqui importantes. Vamos lá, 18, Lucas, a partir do verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, queridos, eu quero falar de uma marca importante da espiritualidade, né? Que é a ideia de quebrantamento, de contrição, coração contrito, coração quebrantado. Essa a ideia. E Lucas, aqui nesse capítulo, falando dessa parábola que Jesus contou, analisando essas 2 orações, a gente precisa sempre, eu tenho falado isso, né? Vamos olhar para nós, não adianta olhar para os outros não.
Será que de alguma forma agimos como um ou como outro? Oramos como um ou como outro? Como é que é? Tá? E refletindo nisso, eu lembrei de uma palavra do rei Davi. Eu nem passei esse texto para vocês aí, pessoal. Salmo 51, 16, 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito. E mais uma vez, o Salmo 34, 18, vai dizer essa ideia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Então, é essa qualidade que eu quero destacar da espiritualidade. Essa marca, quebrantamento, contrição. E eu quero tirar algumas lições aqui dessa parábola para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, na contrição ou no quebrantamento, né? Quem tem um coração quebrantado, contrito, não, em primeiro lugar, não exalta suas próprias virtudes. Se você observar a oração do fariseu, ele diz assim, ele ficou em pé, orava de si para si mesmo, verso 11 e 12, tá? Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Irmãos, orar, falar com Deus, não é falar bonito, não é fazer discurso para Deus, não é proclamar as suas próprias virtudes. Pobre desse fariseu, ele não orou a Deus, irmãos, ele não fala com Deus, ele fala de si para si mesmo, né? E ele, na oração, né, vamos botar assim, ele se autopromove, ele faz tocar trombeta, ele aplaude a si mesmo, palmas para mim. É isso que ele está dizendo, irmãos. É como se ele se colocasse de frente de um espelho e cantasse assim, quão grande és tu, né? Falando para ele mesmo, quão grande és tu, quer dizer, eu sou grande, não é tão grande és tu, Senhor, não, né? É isso que ele está fazendo, irmãos. Ele está informando para Deus, né, dizendo, Senhor, eu sou um grande homem, olha, Senhor, como eu sou o bonzão. Isso que ele está fazendo, olha só, e ele está fazendo uma oração. Triste demais, irmãos. O orgulho é abominável diante de Deus. Eu falei domingo passado, falamos de humildade. Uma pessoa que não tem humildade não pode se achegar a Deus, irmãos. Soberba não combina com oração. A ideia aqui que ele ficou em pé, que o outro também ficou em pé, mas a ideia aqui é que ele vai lá para frente, ele vai aqui para frente e faz essa proclamação, essa oração, né? Então ele queria aparecer, ele queria ser visto, se autopromover, é essa a ideia, quer ser visto naquela oração. Agora você observa o publicano, verso 13, estando em pé, longe, quer dizer, ele estava escondido, ele não estava na frente querendo aparecer, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador, tenha misericórdia de mim. Isso é espiritualidade.
contrição, quebrantamento, irmãos. Quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos o quão miseráveis nós somos, o quanto carentes nós somos, eu e você. Não é olhar para os outros, não. Não é se comparar com os outros, não. Se achar melhor do que os outros, não. A Bíblia nos orienta na celebração da ceia, é examinar-se a si mesmo. Essa é a ideia. Olha para dentro de você mesmo, para o seu interior, para o meu interior. Eu sou carente, dependente, sou carente da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Quem sou eu para me apresentar? Eu tenho que ir, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Não é no meu nome, é em nome de Jesus. Porque senão não recebo nada de Deus. Sou carente. Provérbios 30:12 diz assim: há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Puras aos seus próprios olhos. Você conhece alguém assim? Eu sei que a gente não deve olhar para os outros, né? Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que tem cara de madeira, cara de pau. Que você está vendo que a pessoa não é aquilo, está mentindo, está querendo enganar e está enganando. Felizmente, irmãos, mas não olha para a sua própria sujeira. Não há engano pior do que o auto-engano, irmãos. É a presunção de querer ser o que na verdade não é. É uma falsa propaganda de si mesmo. É uma propaganda enganosa de si mesmo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. Olha aqui que Paulo diz: porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. É uma insensatez, irmãos, louvar a si mesmo, destacar as qualidades de si mesmo. Ainda mais em oração, queridos. Em conversa já é uma insensatez, imaginem falando com Deus. É uma insensatez completa. E Paulo, no capítulo 11 dessa mesma carta, 2 Coríntios 11, 7, Paulo, 7 em diante, né? Vai denunciar os falsos mestres. Ele está falando dos falsos mestres. Sabe o que eles faziam? Cobravam para ensinar. Paulo fala disso. Eles cobravam para pregar. E não era pouquinho não, irmãos. Era nota preta. Até a gente lembra de alguns do nosso tempo, né? Cobram uma grana para ir pregar em algum evento, em alguma igreja. Alguns que você tem que ir na internet, né, no site da pessoa, como é que é? No link da pessoa, obrigado, irmão, link. Né? E tem uma ficha, tem um questionário para você preencher. E aí você diz lá, qual será a oferta
fala a data do evento, o que vai ser, e lá, qual será o valor da oferta? E aí eles vão analisar, ver se tem vaga na agenda. Porque dependendo do valor da oferta, não tem vaga na agenda. A agenda está completa. Irmãos, é triste dizer isso, irmãos. É triste dizer isso. Mas é nossa realidade. Há cantores. Eu estou falando de gente evangélica, irmão. Estou falando de cantores populares, não. De gente evangélica. Cobram absurdos. Absurdos. Muita grana, irmãos. Eu particularmente, queridos, não sou contra a quem convidou, igreja, evento, sei lá o quê, custear as despesas e dar uma oferta à pessoa. Eu não sou contra. Ela vai viajar, enfim, tem que custear a despesa dela, e se o ministério da pessoa é aquele ali, vamos abençoar aquele ministério. Eu penso assim, tá? Abençoar. Agora, determinar o valor de oferta, queridos, é triste demais. É triste demais. E eles se apresentam como espirituais. Espiritualidade acima do normal. Uma unção movida a grana. Me perdoe, queridos. Uma unção movida a grana. Paulo está combatendo isso. Os falsos mestres faziam, tá? Então, é triste, irmãos, quando a pessoa é soberba, se acha melhor. E eles criticavam o apóstolo Paulo. Se achavam melhor. Eu já até mencionei aqui, todo mundo sabe, que teve um cantor aí, há alguns anos atrás, foi o quê? Uns 8 ou 9 anos, que estava no auge assim, que ele nem ia em igrejas, porque não cabia em nenhuma igreja, nenhum tempo, ele nem ia mais. Ia criar um reboliço, ele só ia em grandes eventos. E aí ele teve a tristeza de dizer que ele era o melhor de todos os outros. Ninguém se comparava a ele. Ele falou isso num show. A internet não perdoa, né, irmãos? Esses fofoqueiros também, tem fofoqueiro aberto evangélico, irmãos. Tem muito site de fofoca, né? Aliás, na televisão também tem, né? Dos aí. Meteram a lenha nele, né? E ó, depois que ele disse isso, o que aconteceu, irmãos? Caiu. Cancelaram a agenda e parece que está voltando, mas devagar. Se achou muito bom, o melhor. Não sou como os demais aí, eu sou o melhor de todos. Queridos, esse fariseu aqui, eu sou bom. Eu sou bom mesmo, gente. Não sou como esses aí, não. E na oração, hein? Isso aqui é triste, né? Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, que na contrição, no quebrantamento, não menosprezamos os outros. Porque o fariseu, além de se exaltar, ele pisa nos outros. Ele vai menosprezar os outros. Ele diz assim: não sou como os demais homens. Olha,
ele classifica lá, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse mané aí, ele fala assim, mané é por minha conta, tá? Esse Zé Ninguém aí, ó. Desculpa o Zé, porque tem gente boa chama de Zé, né? Então, não sou como esse aí. Tristeza, irmãos, o indivíduo escrachando os outros, escrachando o outro que estava ali em oração também, no templo. Triste demais, irmãos. Então, a oração do fariseu foi uma peça de acusação leviana em relação a todos os homens e em relação especificamente ao publicano. Ele faz calúnias, tá? Então, ele está dizendo assim, olhe para os outros aí, ele aponta o dedo, ele acusa, ele faz acusações. É triste, irmãos, quando a pessoa, sem conhecimento de causa, né, faz acusações, critica, né, faz calúnias, aumenta, que às vezes não inventa, mas aumenta, cria na sua mente perturbadora, carnal, coisas, fantasia, coisas. Jesus, em Mateus capítulo 7, fala que ninguém pode julgar ninguém. Não tem julgar ninguém, irmãos. No capítulo 7, verso 3, ele repreende os fariseus, diz assim, por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Eu Rogerinho, vou te usar como exemplo, tá? Desculpa aí, vou fazer porque você é gente boa pra caramba, não tem problema não. Eu estou vendo, olha, ele está longe de mim, eu estou vendo um cisquinho lá no olho do Rogerinho, olha só. Mas não estou vendo uma trave que está aqui, ó, diante de mim. Vejo o pecado dos outros e critico, mas os meus, eu não trato deles. Isso que o fariseu está fazendo, irmãos. Ele, além de se exaltar, ele espizinha, né? Pisa, ele escracha os outros. O pecado dos outros são grandes, os meus são insignificantes. Então, queridos, a verdadeira espiritualidade tem o coração quebrantado. O coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. A verdadeira espiritualidade busca o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E se queremos ajudar alguém, primeiro tem que tratar dos meus. E depois ajudar os outros, se possível. Tem que cuidar da minha vida. Tem que dar o exemplo. Mas eu tenho que ser sincero. A visão que Isaías teve, né, o profeta Isaías 6, ele tem uma visão de Deus, está no templo também, e ele vê a santidade de Deus, santo, santo, santo é o Senhor. E aí, quando ele tem a visão de Deus, da santidade de Deus, ele olha primeiro para os outros, irmãos? Ele olha primeiro para si mesmo. Ele confessa, eu tenho os lábios impuros. Lábios impuros. Depois ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro eu tenho que ver meus pecados, irmãos. Tratar do meu coração. Olhando para a vida dos outros, não.
e achatando os outros, pisando nos outros. E às vezes, acho que a psicologia chama de, como é que é? Não, reprodução também não, tem um nome aí. E projeção, quer dizer, eu estou criticando lá Geisa e Carlos, para ninguém olhar para mim, ó, olha para ele lá, mas eu estou fazendo aquilo também, mas não quero que ninguém olhe para mim, eu acho que eles estão fazendo porque eu faço, olha só, porque eu sou assim, e acho que eles vão fazer assim também. Tem que ter, às vezes, cuidado, porque uma pessoa muito ciumenta, ó, casados, uma pessoa muito ciumenta, tá? Ela pode estar se projetando. Ela pode achar que o cônjuge está fazendo aquilo que ela fez, ou ele fez, ou tem vontade de fazer. Qualquer coisinha é motivo para briga, para ciúme, e eu acho que, e começa a criar coisas na cabeça. Pode ser uma insegurança, que ela traz de muito tempo, pode ser uma insegurança, mas pode ser essa projeção também. É o que ela tem vontade de fazer, o que talvez tenha feito, é uma coisa assim. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Olhar para dentro de nós. Coração quebrantado olha para si. Sou um miserável pecador, preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Terceiro lugar, na contrição, no quebrantamento, não confiamos nas obras praticadas. Olha só, verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O fariseu confiava na sua justiça própria, nas suas boas obras. O jejum era um exercício legítimo, espiritual, e não era, né? A fidelidade nos dízimos e ofertas é uma obediência a Deus, era e continua sendo. Ficou no antigo, não, ficou no antigo não, irmão, está no novo. Tá? Então, é um exercício de obediência, de confiança em Deus, coisas boas da vida cristã, mas isso não pode nos encher de orgulho, de vaidade, porque eu faço isso, porque eu sou, né, desculpa aí, tá? A Débora, homem de coragem, porque eu fiz esse curso, porque eu canto no coro, sou da escola dominical, sou pastor, sou diácono, sou isso. Pode se reter e se firmar nessas coisas, irmãos. Não é motivo de orgulho. Mateus capítulo 6, verso 1, Jesus diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. Isto é, não vai ter recompensa de Deus, já receberam a recompensa. Ele não queria ser aplaudido, aparecer, então já receberam. Jesus fala de 3 coisas, 3 atividades piedosas ou da vida cristã. Ele fala de esmola, oração e jejum. Esmola, ajudar os outros, oração e jejum. E aí, Jesus citando essas atividades, vamos dizer assim, tá? Ele diz, não é para aparecer não, hein? Isso aí que vocês vão fazer não é para aparecer não. Aí ele fala que
tudo deveria ser em secreto. Secreto. Ele fala da esmola. Não saiba a sua mão esquerda o que a mão direita fez. Isto é, nem quem está aqui pertinho vai saber. Você não tem que ajudar alguém e se exaltar, se achar, pô, me ajudei, eu sei que há uma satisfação, né, irmãos? Quando você ajuda alguém, a alegria maior é sua, não é? Quando você ora com alguém, ajuda alguém, socorre alguém, evangeliza alguém, quando você de alguma forma abençoa alguém, Deus te usou, há uma satisfação, claro que há, mas nós não podemos fazer isso, irmãos, para receber aplausos, receber glórias. E aí, ele fala da esmola, ele fala de oração, ele fala que os fariseus se colocavam em pé nas sinagogas e também nas esquinas das praças. Não que fosse errado orar em pé na sinagoga, ou que fosse errado orar nas praças, mas eles faziam para aparecer naqueles lugares onde passava mais gente, onde mais gente ia ver eles orando. E vai dizer, puxa, olha que crentão, olha como ele é piedoso. Não, não é assim não. Vai para o seu quarto, fecha a porta, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando ele fala do jejum, os fariseus dá a ideia que eles ficavam cara de fome, sabe? Cara de fome. Ai, que fome. Estou em jejum. Todo mundo sabia que estava em jejum. Mas Jesus disse: o jejum é pessoal, é secreto. Você tem que fazer, tem que ter uma aparência bonita, você tem que estar bem, você tem que não transparecer para ninguém. Ninguém vai descobrir, ninguém vai imaginar que você está fazendo aquilo. Você tem que fazer em secreto. Não era o que o fariseu fez, irmãos. Deus se exalta de jejuar e dizimar, como se fosse algo extraordinário. Fazia com a intenção de merecer favores de Deus, receber bênçãos de Deus, como se aquilo fosse constranger Deus a abençoar, ou assim, fosse impressionar Deus a tal ponto, eu tenho que abençoar esse servo. Essa é a ideia dele. Agora, o pior é que tem crente que nem isso faz, irmãos. Não busca Deus em jejum e oração, nem é fiel na entrega de dízimos e ofertas. Tem espiritualidade. O errado é fazer para aparecer, para se exaltar, para se firmar naquilo. Isso que é errado. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, não confiamos nas obras praticadas, na nossa justiça própria. Não nos firmamos nessas coisas que fazemos para Deus. Fazemos pela graça de Deus e fazemos pouco. Somos até servos inúteis. Às vezes a gente nem entende que somos servos inúteis. Faz o que tem que fazer, tem que ir além. Tem que ir muito além da lei. E os outros fazem. O cristão tem que ir além, muito além. O cristão confiante em Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Por último, no quebrantamento, na contrição, clamamos pela misericórdia de Deus. Vamos de novo aí, versos 13 e 14, veja lá. O publicano estando em pé, longe,
nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha pena, misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui o verso 14, olha só: digo a vocês que este, quem? O publicano, desceu justificado para sua casa, mas não o quê? Aquele não aquele. Porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está aqui, irmãos. Conclusão de Jesus. A oração desse publicano foi uma oração genuína, sincera, profunda, porque veio lá de dentro, batia no peito, veio da alma. Não era da boca para fora, não. Veio lá do fundo do seu coração. E é também uma oração pessoal. Ele não estava falando dos outros, olhando para os outros. Ele estava olhando para si mesmo. Ele estava pedindo misericórdia de Deus para a sua vida. Ele não estava investigando a vida dos outros, não. E ele tinha motivos, hein? Até para falar do fariseu. Mas para quê? Eu tenho que cuidar de mim. Né? E foi essa oração humilde que ele confessa: sou pecador. Irmãos, não existe santo sem pecados. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Mas continuamos pecadores, carecendo da graça de Deus. Só vamos nos livrar da presença do pecado quando? Na glorificação. Não é? Então, quando nos convertemos, nós somos justificados. Então, Deus nos liberta da condenação do pecado. E nesse processo chamado santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. O pecado não vai ter poder mais sobre a nossa vida, porque nós estamos em Cristo. Mas só na glorificação seremos libertos do quê? Da presença do pecado. Só na glorificação. Então nós temos que lutar dia a dia. Estava conversando com os meninos aqui da Cristolândia antes. Nós temos que lutar dia a dia. É uma luta constante, diária. Luta ferrenha contra nossa vontade, nossos desejos, nossas paixões. E essa oração foi de coração quebrantado, né? E contrito, porque ele depende da graça de Deus. E saiu justificado, foi para casa em paz, alegria, leve, confessou, falou com Deus. E o outro? Não falou com Deus, sua oração não passou do teto, falou de si para si mesmo, a sua culpa continuava, o peso continuava nos seus ombros. Quero concluir, irmãos. Quebrantamento, contrição é mais uma marca da verdadeira espiritualidade. Que possamos fazer como esse publicano, que buscou o Senhor, confessou seus pecados, tinha um coração quebrantado. Quebrantado. Não tinha lugar para vaidade, orgulho. Ele estava cheio de amor, de fé, de perdão. É isso que nós precisamos, irmãos. E isso vai revelar o quê? Verdadeira espiritualidade na nossa vida. Não é uma espiritualidade falsa. Tem muitos cristãos que têm uma espiritualidade falsa. Ó, gogó, boca para fora. Que, desculpa a expressão, arrota
santidade. Mas a vida não condiz, seus atos não condizem, o seu dia a dia não condiz com aquele discurso. Falei sobre isso também domingo passado, né? Especialmente de manhã. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos agir assim na nossa vida, e especialmente quando estivermos em oração, falando com o nosso Deus maravilhoso e poderoso. Amém?